Assim como, né, as missões, a gente entende que o Grupo Colcha também é a nossa missão, né? E Dani fala muito isso, assim, que o nosso buraco é a nossa missão. E eu trouxe isso por ter vivido uma perda gestacional, então é uma missão que a gente está junto. Dani está muito... Dani, acolhimento, né, no apoio emocional às mães de anjo. Paula, junto das maternidades, os acolhimentos que a gente vem direto. Então, a gente entende e caminhava já com esse modelo de propostas de boas práticas obstétricas, né, de cuidado, porque se a gente entender que 20% das mulheres que engravidam passam por uma perda gestacional, então como essas mulheres estão sendo cuidadas, como elas estão sendo tratadas, então assim, já era uma pauta que a gente ficava aqui no na nossa bolha, tentando fazer o nosso movimento. E aí eu trago uma pergunta, assim, de onde veio esse buraco, né, que te toca para fazer esse projeto, essa lei especificamente da Mãe de Anjo? O interessante é que, como a gente já nasce da questão missionária, já andava muito nos lugares, nos hospitais, percebendo, né, as maternidades que a gente ia. Eu sou uma pessoa de oração e eu gosto de rezar pelas pessoas, eu sou muito convidado a fazer isso. E aconteceu de que eu estava numa maternidade rezando para uma mãe, né, que teve realmente uma perda, e aí eu comecei a me tocar com isso, comecei a entender um pouco, a buscar saber. Na minha casa, na minha família, minha mãe teve 14 filhos, mas ela já tinha uma perda de 3, ou seja, seriam 17. Na minha família é muito grande. Meu pai já tinha 14 filhos quando conheceu minha mãe, enfim, a história é muito grande. Hoje, na minha equipe, o meu chefe de gabinete teve perda também gestacional, a mulher dele teve 3 perdas. Enfim, eu comecei a ficar curioso pelo assunto. E aí, depois que eu vi também o padre Reginaldo Manzotti falar a respeito da Santa Faustina, que teve uma visão, né, ela com Deus, e Jesus falando para ele, olha, ela fez uma pergunta, quem são essas criancinhas que estão aí ao seu redor, Jesus? Ele falou, olha, essas criancinhas são filhos de mães que perderam. Então elas estão aqui comigo, voltaram para casa, estão comigo aqui. São mães de anjos. E aí me deu essa ideia de a gente fazer algo nesse sentido. E a primeira coisa que eu queria falar, doutora Mônica, a senhora estava numa audiência pública com a deputada Chiara Biondini, eu nem sabia, nem conhecia a senhora. E eu estava lá também naquele momento, discutindo esse assunto em relação ao aborto. Somos contra o aborto, então foi feita uma grande audiência pública na Assembleia Legislativa e eu fui convidado pela deputada Chiara a participar. Quando eu vi a senhora lá me falar da senhora, eu fiquei sem graça de interpelá-la ali no momento da mesa, mas eu queria conhecê-la. Eu preciso de conhecer a doutora Mônica, porque ela trabalha algo que vai ser interessante para a gente, impactante, não só no município, mas no estado e, quem sabe, no Brasil, né? Aí nasceu essa ideia da gente fazer uma audiência pública lá na Câmara Municipal. E aí eu convidei as senhoras para ir lá. Também estava a doutora Daniela, né? Estava a Daniela, que é a psicóloga do grupo. Isso. Também convidei vários hospitais, várias maternidades para estarem com a gente, mas aí o Sofia Feldman, graças a Deus, enviou psicólogas e outras pessoas que estavam lá junto conosco. Foi um assunto muito importante, foi uma repercussão enorme, tanto nas redes sociais como também lá presente, né? Encheu a sala, os funcionários da Câmara ficaram tocados com o assunto. Eu não me contive, porque o assunto é muito importante, relevante, e tem muita gente curiosa com esse projeto, porque com essa lei. Muito próximo, né? Se a gente pensar que estatisticamente é tão expressivo o número de perdas gestacionais. Sim. Se não aconteceu com a gente mesmo, né, a gente conhece alguém, um amigo, apesar de pouco se falar, né, que eu acho que é um assunto, por isso tão importante o nosso podcast do Colcha, para trazer esse assunto à tona, para dar voz a essas mulheres que muitas vezes vivem um luto solitário, né? Sim. Tá aí, né? Acontece o tempo todo. Aonde estão essas mulheres? Como elas estão sendo cuidadas? Sim. Então, assim... Desculpa, você conhece tanta gente que teve perda gestacional e que tiveram carinho, cuidado de preparar o quarto, preparar toda a chegada da criança,
a colocar o nome daquela... Eu não sabia muito disso. Né? Minha mãe nunca me contou que ela teve 3 perdas e que colocou o nome de cada um, porque lá em casa todo mundo é com letra C. Né? Hoje somos 11, né? Já morreram alguns também. Mas todo mundo com letra C. Eu falei, como é que os que morreram também tinham nome? Será? Ela não me contou isso. Ela morreu tem 3 anos que minha mãe faleceu. E a minha mãe de criação está viva até hoje, né? E é uma outra história também que eu até relatei um pouco aí. Fui criado com outra família, mas assim, a gente percebe como que esse assunto ele é importante hoje, colocar em evidência e proteger essas mulheres. Por isso que eu quis criar o projeto e é hoje lei. É a lei 11.618/2023. Essa a lei. Esse é o projeto, né? Que é hoje o projeto, que é hoje a lei 11.618/2023, que ela chama Lei Mãe de Anjo. O projeto era o 639, aí o projeto 2023 ele vira depois lei, que é a que você acabou de dizer agora. Então, a gente ficou muito empolgado com isso. A minha equipe toda trabalhando em prol desse projeto, porque viu a necessidade desse projeto entrar em vigor mais rápido. E o mais lindo disso, que depois daquela audiência que fizemos, repercutiu tanto que as vereadoras lá da Câmara, que tiveram também perda gestacional, ficaram comovidas e quiseram também nos ajudar a efetivar ainda mais o projeto, votando todo mundo em primeiro turno, os 40 votos. Né? Se o presidente pudesse votar, ia dar 41 votos a favor em primeiro turno e segundo turno. E uma vereadora discursando um dia, ela falou do projeto, falou, Cláudio, eu também, já aconteceu comigo isso, de eu estar amamentando e perguntar a uma pessoa que está do meu lado, vivendo um luto gestacional, cadê o seu filho? Eu não sabia que ela tinha perdido o filho. Eu peguei, e aí, cadê seu filho? Eu estava super feliz no momento. Mas quando ela disse que havia perdido o filho, que ele estava no céu, aquilo me chocou demais. Eu estou ali amamentando, feliz, e aqui do meu lado uma pessoa triste porque perdeu a sua criança. E é isso que você falou, né, Cláudia? Assim, a sua mãe não conversou com você sobre isso. Esse é um assunto que ainda é muito velado, né? Porque as mulheres sofrem sozinhas, né? A gente que frequenta com frequência, né, hospital, a Mônica como médica, tudo, a gente vê isso como uma maior realidade, mas é porque eu acho que também a gente tem um olhar um pouco mais aguçado, né, Mônica, assim, em relação ao que está acontecendo. Mas isso é uma coisa muito frequente. E o que acontece é das pessoas não falarem. Então, o trabalho do Grupo Colcha, que realmente eu, Mônica e Dani, nos juntamos para fazer, cada uma dentro da sua área de atuação ali, o que a gente poderia, a gente barrava exatamente em algumas questões políticas, que a gente precisava de apoio, sabe? Por exemplo, uma lei como essa. Assim como tem a lei do acompanhante, assim como são leis que beneficiam e que, de uma certa forma, um poder público, né? Você, como vereador, uma voz política, pública muito grande, nos daria a essas mulheres um acolhimento de pequenos detalhes que fazem uma diferença absurda. A gente não está falando de nada tão que a gente precisa mudar o mundo, né? Assim, a gente está falando de pequenas coisas, né, Mônica, que mudam a história. Porque quando a gente entende, né, do cuidado dentro de uma maternidade a essa mãe que chega, né, com um sangramento, com uma perda gestacional, ou, enfim, qualquer queixa que ela dá uma entrada numa maternidade, esse acolhimento ela esbarra desde da portaria. Né? Então, assim, as condutas e as diretrizes que eu falo que são boas práticas, é bom senso. A gente estava buscando bom senso de fazer um acolhimento, identificar essa mulher para que ela não fique exposta o tempo todo a perguntas desse tipo. Sim. Então, colocá-la numa sala diferente, onde as outras estão entrando em trabalho de parto, que essa mulher tem o direito de ficar com o acompanhante. Porque o que eu falo? Assim, eu tenho 20 anos de formada, e atuando enquanto obstetra, a gente não tinha esse cuidado, sabe? Eu falo claramente, porque quantas vezes, né? Eu também recebi um plantão do tipo, a mãe do box 3 é uma cureta, a do box 4 está em trabalho de parto 5 centímetros, e assim fala, a mãe do box 3 é uma cureta. Então, assim, aonde está o acompanhante daquela mulher que muitas vezes ele não podia estar ali ao lado, né? Então, assim, aquela mulher estava exatamente no box ao lado, onde a outra estava entrando em trabalho de parto, e uma outra com o neném chorando, amamentando. Então, assim, é esse cuidado e esse bom senso que a gente ficava tentando, mas, assim,
a mesma portaria onde entra uma mãe que está perdendo, entra uma mãe recebendo alta com seu filho no colo. Verdade. Sabe? Então, assim, aonde a gente consegue esse cuidado de políticas públicas, a gente pode fazer uma outra portaria, a gente pode fazer uma ala de enfermaria diferente, a gente pode fazer um quarto, né? A gente pode priorizar os acompanhantes, enfim. Interessante que, através dessa audiência pública que fizemos, nós fizemos requerimentos de protocolos para dar diretrizes em relação a essas coisas que está dizendo aí agora. Então, assim, a gente colocou várias coisas e, graças a Deus, isso chegou muito bem na Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, né? O secretário acolheu bem, as pessoas que estudaram o projeto junto conosco e a Prefeitura para que fosse sancionado agora em dezembro com o prefeito Fuad.